Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 24 de novembro de 2025. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, né? Nós estamos encerrando a parte terceira do capítulo 6 da Lei de Destruição. Falta só uma perguntinha, né? Que é a 765, e depois a gente vai entrar na Lei de Sociedade, que é a 766. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudar, para crescer, para progredir. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. E sempre pedimos por aqueles nossos irmãos, né, que se encontram em situação mais difícil do que nós, estão precisando da ajuda do Senhor. Que nós possamos, né, vibrar, orar por esses irmãos, pedindo a Deus que dê força a eles, que os ampare, que os fortaleça. Graças a Deus. Bem, gente, como eu falei, vamos começar estudando aqui a questão 765, para encerrar o capítulo 6, que é da Lei de Destruição. A pergunta de Kardec é a seguinte: que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? E aí eles dizem assim, os espíritos, é tomar o lugar de Deus na distribuição da justiça. A justiça é uma lei natural. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que espiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. E os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Né? Então, ela é um crime se ela é colocada em nome de Deus, ela é um crime, não importa em nome de quem se coloque. A pena de morte é sempre um crime, e nós já falamos aqui. Por quê? Porque ela é inócua, ela não acaba com o mal, tá? Ela não acaba com o mal, porque você não pode matar o espírito, você mata só o corpo. Interrompe temporariamente a caminhada daquele companheiro. Então, aplicado em nome de Deus, então é uma heresia, completa heresia. Porque está lá, o quinto mandamento, não matarás. Aí o cara mata e diz que matou em nome de Deus. Então, né, é uma heresia total. E aí eles dizem aqui que os que impõem. Estou fazendo assim porque a coluna dá umas agulhadinhas. Aí eu tenho que jogar o corpo assim para frente. De vez em quando ela dá umas agulhadinhas. E os que a impõem, quer dizer, os que impõem a pena de morte, se sobrecarregam de outros tantos assassinos. Então, cada um que morre pela pena de morte, agora esse ano, não sei se já morreu ou se ainda vai morrer, a primeira mulher em 100 e poucos anos vai ser condenada ou já foi condenada à pena de morte nos Estados Unidos. Já fazia mais de 130 ou 40 anos que eles não matavam uma mulher no corredor da morte, na cadeira elétrica. Eu não sei como é. Eu sei que essa mulher foi condenada à morte, mas a última mulher que foi condenada à morte nos Estados Unidos tem uns 130, 140 anos. E eles ou vão matá-la agora ou já mataram, mas eu acho que ainda não. Deve ter, se aí por esses meses, ela vai ser morta. A primeira mulher, depois de não sei quantos anos. Né? Tem, a gente sabe, né? Ah, mas ela cometeu crime, isso, aquilo, outro. E aí, né, para a gente, aquela coisa do perdão, né?
o perdão. Ah, mas ele cometeu tantos crimes, não merece o nosso perdão. E aí eu peguei aqui a leitura de hoje, do Ceifa de Luz, né? Quem está lendo Ceifa de Luz, que é o primeiro livro, que é o livro que nós estamos estudando agora, né? Que, da Ivone Pereira, que pede que a gente reze pelos obsessores mais cruéis. O Ceifa de Luz hoje, ele falou sobre o tema desculpar, capítulo 2, Ceifa de Luz. Desculpar. E ele diz assim, ó, começa com a passagem do Evangelho, em Mateus capítulo 18, versículo 22. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Estão lembrados que estudamos isso semana passada? Aí o Emmanuel diz assim, atende ao dever da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros, que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa afeição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio, que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Ele pergunta simplesmente assim, Emmanuel, quem de vocês, que ele está falando de vocês, porque ele já está no mundo espiritual, ele está se dirigindo aos encarnados. Quem de nós, encarnados, tem condições de medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem de nós tem condições, capacidade hoje de julgar alguém que cometeu um crime, por mais bárbaro que tenha sido o crime? Quem na sombra terrestre distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Qual de nós aqui pode, de forma clara, julgar alguém? Eu digo, ninguém. Ninguém. Porque se alguém visitasse, observasse a nossa ficha corrida, o que encontraria lá? Não é? Então, quando alguém diz condenado à morte, se houvesse oportunidade de julgar a ficha corrida desse, poderia dizer que não mereceria também a pena de morte? Qual de nós não tem vários crimes nas costas? É a pergunta. Graças a Deus, entre o mundo encarnado aqui, né, a nossa ficha corrida não pode ser, porque nessa encarnação a gente não tem nenhum registro policial. Não temos ainda. Mas a espiritualidade sabe quem nós somos. E aí ele diz aqui, dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições do capítulo da bondade. Aí ele vai contar sobre a natureza. O sol releva generoso o monturo que o injuria, convertendo-se em alarde em recurso fertilizante. O odor, quer dizer, o mau cheiro,
o odor miasmático do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa comovente para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. Não ouvides, quer dizer, não esqueças que a própria noite na Terra é uma pausa de esquecimento para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Aí ele traz, né, uma mensagem de Jesus. Faze ao outrem, aquilo que desejas que seja feito. Advertiu-nos o amigo excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Então, o título desse capítulo 2 é Desculpa. E desculpar, na verdade, desculpar. Então, gente, quando a gente fala em desculpar, a gente não está. É isso que as pessoas não compreendem. Elas dizem o seguinte: ah, você quer desculpar, quer perdoar, e com isso você vai tirar a punição que ele merece. Nós já estudamos isso aqui. Ninguém ficará sem a responsabilidade dos atos praticados, nem do ponto de vista espiritual, nem da terra. Né? Da terra até pode ser que o outro escape, mas aquele que é preso, como essa mulher que ou já foi morta ou vai ser morta daqui a um tempo, daqui a alguns meses. Gente, passar uma vida inteira. Né? Tem gente que é condenada a pena perpétua 3, 4 vezes. A pessoa, às vezes, cometeu 5 crimes. Cada crime ela é condenada a 80 anos. E é consecutivo. Como cumpriu 80, vem mais 80, como se desse, né? Então, tem gente que foi condenado assim, a 3 penas consecutivas, de 80 anos cada uma. O cara não vai conseguir nem cumprir uma. Significa o quê? Prisão perpétua. Já imaginou uma pessoa de 16, 17, 20 anos ser condenada a 240 anos de cadeia? Vai passar o resto da vida dele dentro da cadeia. Detalhe, as nossas cadeias, que são um horror, um horror. O cara pode ser condenado até 30 anos, que ele cumpra 30 anos, que ele entre com 20 e saia com 50. Como é que esse sujeito vai sair da cadeia? 30 anos dentro de um presídio. Muitos nem conseguem, né? Que são mortos lá dentro, sofrem todo tipo de... Já não é o inferno? Já é o inferno, gente. Gente, passar 2 anos dentro de um presídio desse acaba com qualquer cidadão. O que o indivíduo passa lá dentro é um horror, é um horror. Então, o sujeito não vai ficar sem a punição. Para que tirar a vida dele? Para quê? Muitos até preferem. Ah, me mata, porque voltar para lá eu prefiro morrer. Aqueles que são reincidentes, muitos falam. Eu prefiro morrer do que voltar para a cadeia. Porque a cadeia não existe lugar bom na cadeia. Não existe. O melhor lugar da cadeia é fora da cadeia. Porque dentro dela é um inferno, né? Então, eles aqui. E tem muitos que aplicam a pena de morte, diz que é em nome de Deus que estamos fazendo a justiça. Não, isso é horrível. E quem assina, quem aprova esse tipo de coisa, está o quê? Se sobrecarregando de outros tantos assassinos. Né? Agora a gente vai entrar na lei de sociedade. Capítulo 7.
necessidade da vida social. Kardec pergunta na questão 766. A vida social está na natureza? Os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade, em coletividade. Tá? Deus fez o homem, não foi para o homem viver sozinho. Olha aí a alegoria de Adão e Eva. Não tem alegoria? Deus criou Adão e depois da costela de Adão, foi retirada a costela de Adão para fazer a Eva. Pronto. Ele já colocou Adão com a Eva. Não colocou Adão sozinho. Porque ele poderia, a alegoria poderia dizer assim: ah, depois Deus faz um outro Adão, faz uma outra Eva, entendeu? Não. Quando um Adão morrer, Deus bota outro Adão lá. Não. Adão e Eva juntos. Ó, dois. Dois. Então, Deus fez o homem para viver em sociedade, em coletividade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, Deus deu para a gente, tá, várias faculdades para a gente utilizar nessa vida coletiva. Por exemplo, ele aqui chama a atenção da palavra. Ele diz assim: não lhe deu inutilmente a palavra, ele colocou a palavra, ele destacou a palavra. E depois ele diz assim: e todas as outras faculdades. Aí ele botou a visão, a audição e outras faculdades do homem. Mas ele destacou aqui, seria bom a gente sublinhar isso, a palavra. Repararam? Ele destacou a palavra. Ele diz: não lhe deu inutilmente a palavra. Por quê? Porque a palavra, gente, ela foi feita para o quê? Para criar, para agradecer, para soerguer, para animar, para esclarecer, para a gente sentir a vida. Por isso que ele colocou aqui a palavra como uma das faculdades em destaque, talvez a mais importante para um homem que vive em sociedade. A palavra. Porque com a palavra, né, você agradece primeiro a Deus, você ergue o outro, você anima, você esclarece, né? Mas nós, seres perfectíveis, seres ainda com uma série de problemas, muitas vezes usamos essa palavra para denegrir, para destruir o outro. E a palavra é uma das faculdades mais importantes que Deus deu para a gente. E ele deu para a gente usar a palavra nesse sentido. No sentido do bom, do bem, do belo. Para isso ele nos deu a palavra. Mas nós ainda, muitas vezes, né, desvirtuamos o belo, o bom, e usamos a palavra para diminuir as pessoas. Né? E muita gente usa a palavra mal, querendo, mas explica assim: é porque eu sou sincerão. Né? Eu sou sincerão. Aí, com essa desculpa de que é sincerão, usa a palavra para arrebentar com o outro, né? Então, o homem foi feito para viver em coletividade, em sociedade, tá? 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto. Insulamento é isolamento, o isolamento total. Sem dúvida,
Os espíritos respondem, sem dúvida. Pois que, por instinto, quer dizer, pois que, instintivamente, os homens buscam a sociedade. E todos nós devemos concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Porque a sinceridade, a Cris Ávila está dizendo, né? Então, o grande objetivo da reencarnação é o progresso, é a nossa evolução, tá? Então, para que a gente evolua, a gente não pode ficar sozinho. Não dá para ficar sozinho. A gente evolui mais rápido em coletividade do que isolado ou insulado. Porque em sociedade, um ajuda o outro, um ajuda o outro. E ajudando o outro, a gente, ó, sobe mais rápido. Então, instintivamente, os homens buscam a sociedade. Por quê? Porque nós temos dentro de nós as leis divinas na nossa consciência. Lembra da questão? Essa questão está lá, na nossa consciência, né? Onde Deus colocou a lei divina? Na nossa consciência. Então, todo mundo sabe, né, o que precisa para evoluir. Então, as pessoas buscam a vida em sociedade. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. E aí, vivendo coletivamente, um ajudando os outros, a gente progride mais rapidamente. Aí tem aqui a questão 768. Kardec pergunta, olha que interessante. Procurando a sociedade, porque é aquela coisa. Os espíritos disseram na 767 que os homens, por instintivamente, buscam a sociedade. Aí Kardec aproveita essa afirmação deles e pergunta o seguinte: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Aí eles vão dizer o seguinte: o homem tem que progredir. Não é assim, o homem deve progredir. O homem tem que progredir. Porque o objetivo da reencarnação é o nosso progresso. O homem tem que progredir. Insulado, quer dizer, isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Nós não dispomos de todas as faculdades. Tá? Falta-lhe o contato com os outros homens. Por quê? O que forma a coletividade? O que forma a coletividade é a soma das individualidades. Nós somos uma individualidade. Quando estamos juntos, você tem várias individualidades juntas. Então, a soma das individualidades é que forma a coletividade. Então, eu tenho uma faculdade, Verinha tem outra, Márcia tem outra, Denise tem outra, Ana Constantino tem outra, Ideína tem outra, Carmen tem outra, Márcia tem outra. Entendeu? Então, como ele diz aqui, o homem não possui todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Estiolar quer dizer debilitar, enfraquecer. Isolado, o homem se torna bruto e vai se enfraquecendo. Em sociedade, ele cresce, porque um auxilia o outro, porque nós não somos portadores de todas as faculdades, a gente troca. Tem uma música, não sei se vocês já escutaram essa música, acredito que sim.
Essa música é do Almir Sater e do Renato Teixeira. Ela se chama Tocando em Frente. Tem uns versos, essa música que o Almir Sater diz que não foi ele que fez, que ela veio da espiritualidade. Já até contei essa história para vocês, essa música. E tem uns versos aqui muito interessantes dessa música. Eu tirei 3 versos onde ele diz assim: eu vou tocando os dias. Olha só. Eu vou tocando os dias. Quer dizer, eu vou caminhando, tá? Eu vou tocando os dias. Pela longa estrada, eu vou. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada, eu vou. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que conforme eu vou caminhando pela longa estrada, eu vou sempre o quê? Aprendendo, adquirindo experiência, não é verdade? Desde o momento que o espírito surge no nosso planeta, até ele se tornar um espírito puro, se aproximar de Deus, como fala lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, o homem não está caminhando uma longa estrada, longuíssima estrada, né? Desde o espírito primitivo ao espírito puro, é uma longa estrada que o homem tem para caminhar. Mas ele caminha essa estrada da mesma maneira, ele vai chegar no final da estrada do mesmo jeito que ele estava no início? É claro que não. Então ele diz: pela longa estrada eu vou. Eu vou caminhando por essa longa estrada que vão levar milhões e milhões e milhões de anos. E durante essa caminhada, eu vou o quê? Aprendendo, adquirindo experiência. Olha o que está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Olha lá. Ele diz assim, o amigo espiritual: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. 115, está na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Peraí, como é que eu chego em algum lugar? Não é caminhando? Por uma longa estrada? É me deslocando por uma longa estrada. Então, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Mas como é que eu vou adquirir o conhecimento da verdade? Como é? Aprendendo, estudando, adquirindo experiência, para aproximá-los de si. Só assim. Então, na música ele diz: pela longa estrada eu vou. Vou caminhando, aprendendo, adquirindo experiência até me aproximar. Ele fala aqui, ó, para aproximá-los. Olha a palavra, ele não diz para chegar perto do Senhor, para se tornar igual ao Senhor. Não. Para aproximá-los. Porque eu nunca serei igual ao Senhor. Nunca chegarei no Senhor. A minha perfeição será sempre relativa, porque a absoluta é de Deus. Mas olha o outro verso que ele colocou aqui na música. Estrada eu sou. Olha o que ele diz. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Quando ele diz estrada eu sou, ele está querendo dizer o quê? Que quando eu fui caminhando pela estrada, eu fui o quê? Adquirindo conhecimento, experiência. Opa, estrada eu sou significa o quê? Que eu
Tenho. Porque não é na estrada que você adquire conhecimento? É, na caminhada. Estrada eu sou. Significa o quê? Que eu já tenho condições de ensinar algo a alguém e de ajudar. Há pessoas que poderão caminhar pela estrada que eu já sou. Que eu já sou. Significa o quê? Que eu, nessa altura do campeonato, já sou uma estrada. E que outros que vêm atrás poderão caminhar na estrada que eu já sou. Porque quando eu vou caminhando, um dia eu já adquiro um certo grau de conhecimento que eu posso ser estrada para alguém. Eu já tenho condições, com a experiência de vida que eu adquiri, com o conhecimento que eu já tenho, sem ser espírito perfeito, de esclarecer alguém, de ensinar alguém, de amparar alguém, de orientar alguém. Não é conhecimento que eu conquisto na estrada? É. Um dia a gente se torna estrada. Nós, nessa altura do campeonato, já somos estradas para alguém. Então, alguém já vai caminhar em nós, já vai aprender alguma coisa conosco, já vai adquirir orientações conosco. Nós já temos condições disso. Por isso ele diz na música: pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Estrada eu sou. Eu me tornei também uma estrada, né? Eu já tenho condições de ensinar algo, de prestar auxílio. Então, há pessoas que poderão caminhar pela estrada que eu já sou. O professor não é uma estrada para os seus alunos já? Sim, sim. Então, quando ele fala aqui, né, no isolamento, você vai poder ser estrada para alguém? Quando ele diz aqui, falta esse homem o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. Ora, você pode ter, já pensou, você ter um conhecimento fantástico e não poder ser estrada para ninguém? Ninguém vai caminhar na estrada que você já é. Entendeu? A letra da música. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Nós já somos estradas. Nós já podemos levar conhecimento, ajuda para alguém. E isso você só faz vivendo em sociedade. Vivendo isolado, você só vai ser estrada de tropeço para alguém. Porque você tem um conhecimento e tem um ditado que diz: se você tem algo bom que pode ser dividido para os outros e você guarda para si, era melhor que você não tivesse esse conhecimento. Era melhor que você não tivesse, porque você será cobrado. O que fizeste, meu filho, com o talento que eu te dei? Enterrei, senhor. Servo mau e cruel. Da próxima vez virá sem esse conhecimento e vai passar muito aperto. Entendeu? Então, nós caminhamos pela estrada, adquirindo conhecimento, experiência, para nos aproximarmos do Pai. Mas nós já podemos ser aquela estrada por onde alguém vai caminhar. E é importante você fazer isso. Né? E isso só é feito vivendo em sociedade. Vamos lá na questão. Aí tem uma nota de Kardec. Kardec diz assim: homem nenhum possui faculdades completas.
mediante a união social, vida e sociedade, é que elas, umas às outras, as faculdades, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade, e não insulados, e não sozinhos. Agora a gente vai falar sobre vida de insulamento. Insulamento é isolamento. Voto de silêncio. 769. Lembra que o Pai nos deu a palavra, né? E a palavra é uma das faculdades mais importantes que Deus nos deu. Ela é utilizada para criar, agradecer, soerguer, animar, esclarecer, para sentir a vida. Aí o cara resolve fazer voto de silêncio. Não dá um pio. Pergunta de Kardec. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja da natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão da natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto? Porque se todos os gostos são da natureza, por que eu condeno a pessoa a se isolar e ficar isolada sozinha? Não quer entrar em contato com ninguém. Desde que cause satisfação ao homem. Ué, se ele gosta disso, deixa ele ficar lá. Eles respondem: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação da embriaguez. Merece-te isso aprovação? Porque ele diz aqui, mas, uma vez, olha a pergunta, uma vez que também todos os gostos estão da natureza, por que será condenável o isolamento? O homem livre para fazer o que quiser. Aí ele pergunta aqui, quer dizer que ele ter gosto de viver embriagado, dopado, você vai dizer o quê? Que isso é aprovação? Não é porque todos os gostos da natureza que todos os gostos são bons. Não é verdade? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil, se condena, podemos dizer assim, ó, a ser inútil. Não é verdade? Porque ele é gentil. Ele chama, ele, para não dizer inútil, ele usa de uma forma bonitinha. A não ser útil. Né? Porque quando você diz assim, a não ser útil, é mais suave do que você dizer a ser um inútil. Falar ser um inútil parece ser agressivo, né? Então ele suaviza, ele diz, a não ser útil. Ele quis ser bonitinho, ele quis não ser agressivo, mas o que ele falou é isso. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a ser inútil. Quer dizer, não ser útil para ninguém. Agora, a gente não está falando aqui da pessoa que tem a deficiência, né, da fala. Tá? Que é outro, vamos como, mas a pessoa nasceu com um problema e não pode falar. A gente está falando disso, né, gente? Pelo amor de Deus. Até porque o número das pessoas que têm a deficiência é bem inferior ao número das pessoas que podem falar. Né? A pessoa que é muda, não estamos falando disso, pelo amor de Deus. Não vamos confundir, né? Vamos dar uma olhadinha na questão. Vamos voltar. Marque essa questão que a gente está, que é a 769. Marca aí. Eu tenho um marcadorzinho aqui, marca aí. Vamos lá na questão, volta um pouquinho. 657. 657. Está na parte terceira, capítulo 2 da Lei de Adoração. Só para a gente ratificar, confirmar isso tudo que ele está falando. 657. Vida contemplativa. Pergunta de Kardec. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa? Quer dizer, aqueles que ficam ali. Né? Hoje a nuvem está com a forma de morango.
Hoje a nuvem está com forma de coelhinho, né? Aí ele diz aqui, uma vez que nenhum mal fazem, realmente, ele está olhando, hoje a nuvem está com forma de coração, não está fazendo mal a ninguém, não está tirando, está admirando ali horas e horas, admirando a forma das nuvens, né? Uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam. Verinha, lê a resposta dos espíritos aí. Não vai agora, não. Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Aqui ele chamou de Demais, inútil. Peraí, está diferente. Agora ele chamou de inútil. Na outra ele não quis falar inútil. Agora ele usou o termo inútil. Continua, Verinha. demais não fazer o bem já é o mal. Deus quer que o homem não pense nele, mas não quer. Não, não. Deus quer que o homem Deus pense nele. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, aqui ele foi bem taxativo. Inclusive, a Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma frase que ela dizia assim: mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que somente oram. Ela dizia: mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que só rezam. Agora, vamos dar uma olhadinha na questão 721. Agora a gente tem que ir lá para frente. 721. 721. Está na parte terceira, capítulo 5 da Lei de Conservação. É, Ana Brito, você consegue ligar o microfone e ler para a gente? 721. Lê para a gente a pergunta. Boa tarde, Boa liguei, tarde, Rose. boa tarde. O que você quer? Para você ler a pergunta 721. Espera aí. Eu consertei, consegui Ah, achar que alguém que bom. consertasse aqui a imagem. Ó, é racional a privação de certos alimentos prescrita 721. 721. 721, então é em cima. A vida de torturas mística que desde a mais remota antiguidade teve praticantes entre diversos povos é meritória de qualquer ponto de vista? Procurem saber quem dela tira proveito e terão a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem. É egoísmo, seja qual for o texto, o pretexto com que entendam colori-la. Priva-se a si mesmo e trabalha para os outros. Essa é a verdadeira tortura, segundo a caridade cristã. Então, o cara pergunta, né? Essa vida de mortificações ascéticas, ficar ali, ó, se, faz- pô, é, se torturando, né? Ah, eu só vou comer pão com água, né? Então ele pergunta, tem algum mérito isso? Ele pergunta, isso aproveita a quem? Isso é bom para Tem um quem? entendimento aqui, Rose. Oi? Meu livro tem entendimento. Quer que eu Ah, leia? deixa eu só terminar de falar, depois eu vou pedir para você ler assim. Então ele diz o seguinte: isso serve para alguém? Serve para alguma coisa? Claro que não. Serve para ninguém. Tem que ser assim. Você quer se mortificar? Trabalha para os outros. Trabalha para os outros. Aí essa sim é a verdadeira mortificação. Pode ler, Ana. Esse
É que deu uma pausa aqui na minha gravação. A pergunta 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo, botou a palavra aí, ó, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Tem gente assim, não, no mundo tem muito pecado. Eu vou morar lá no Tibete, vou lá no alto da montanha. Mal sabe ele que hoje em dia tem helicóptero, tem cara que desce de paraquedas, né? Tem gente que escala e o bom vai pegar ele lá em cima. Então, né? Se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Eles dizem duplo egoísmo. Excluem-se para se isolar do mundo. Excluem-se para se isolar do mundo. 770A. Mas não será meritório, insiste Kardec, esse retraimento, se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca, uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Fazer mais o bem do que o mal, trabalhar no bem. Isso sim. Você quer passar por expiação, vai trabalhar no bem. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro. Ele foge de um mal e acaba caindo no outro mal maior, que é o egoísmo, né? Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade, que é o capítulo 11 aqui do Livro dos Espíritos, né? Da lei de justiça, de amor e caridade, que começa lá na questão 873. Então, ele quer fugir de um mal, que eu quero fugir dos perigos do mundo. Aí ele cai no outro mal maior, que é o egoísmo. Ele não quer ser estrada para alguém. Entendeu? Ele não quer ser estrada para alguém. 771. E pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados. Mistério quer dizer a tarefa, né? Esses se elevam rebaixando-se. Ah, aquela pessoa que, de repente, vivia aqui uma grande metrópole, no Brasil, por exemplo, e, de repente, ele vai trabalhar com aqueles médicos sem fronteira, entendeu? Lá no país da África, no país da América Central, no país qualquer aí, para ajudar pessoas. Abandona todos os confortos, tem a família, né? O pai, mãe, e vai para lá. Não tem gente que faz isso? Vai evangelizar, vai alfabetizar crianças, adultos. Então, eles aqui. Esses se elevam rebaixando-se. Rebaixando-se como? Materialmente, não moralmente. Materialmente. De repente, morava numa bela casa e vai morar na cabana. Esses se elevam, ganham mérito, se rebaixando materialmente. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, né? Olha o que ele disse na 770. Na 770A. Ele disse aqui, ó, fazer maior soma de bem do que mal constitui a melhor expiação. Então, esses se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais. E de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho, que é uma das leis morais. 771A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Então, às vezes, tem pessoas
que vão desenvolver algum trabalho que necessitam de certa tranquilidade, pesquisas de certo insulamento. Às vezes são pesquisas muito sérias, pesquisas em campo. Não pode, para fazer uma pesquisa de campo, ele precisa, de repente, ir para a Antártida. Quer ficar mais isolado do que está lá na Antártida? Que às vezes é só 2, 3, numa base, não é? Ficam lá 6 meses, um ano, num lugar que às vezes é 6 meses de sol, sol não, solzinho, né? 6 meses de escuridão, que é mais isolado do que isso, mas há um objetivo. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, trabalham para a sociedade. Quantas pesquisas são feitas desse jeito? Alguns precisam ficar no espaço, não é? Outros precisam ficar no fundo do oceano, em alguma base. Outros precisam ficar em áreas desérticas. Então, eles estão trabalhando para a sociedade. 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, por algumas religiões, desde a mais remota antiguidade? Aí eles respondem assim: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Então, lembra da questão 766? Que ele falou que Deus deu uma das mais importantes faculdades ao homem, que foi a palavra. E aí nós vimos, né, que a palavra cria, que a palavra é para agradecer, para soerguer, para animar, para esclarecer, para a gente sentir a vida. Então, aí ele fala isso. Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Então, ele fala, voto de silêncio prescrito por algumas seitas. Se era para fazer voto de silêncio, por que Deus deu ao homem a palavra? Ele deu para o homem usar a palavra, né, para fazer o bem. Já pensou se Jesus chegasse mudo aqui? Jesus falou muito, né? Falou muito. 100%, vamos dizer assim, ele também ensinou pelo exemplo, tá certo? Mas podemos dizer que grande parte dos ensinos de Jesus foram o quê? Vocalizados, não é? Ele ensinou pela palavra e pelo exemplo. E se ele vem mudo? Se Paulo de Tarso fosse mudo? Se todos os profetas fossem mudos? Ou dissesse assim, vamos falar pouquinho para a gente não ter laringite. Porque esse povo é muito assim, e a gente tem que falar, repetir. Não é assim que os espíritos dizem para a gente? Outro dia eu estava lendo a mensagem aqui do Lancelin, ele falou assim, muita gente pergunta por que a gente repete tantas vezes o mesmo ensinamento. Ele falou isso. Aí ele mesmo respondeu, porque como o povo tem dificuldade de entender, é preciso repetir várias vezes os mesmos ensinamentos. João, quando já estava velhinho, já não podia fazer grandes discursos, ele repetia sempre a mesma frase: meus irmãos, amai-vos, meus irmãos, amai-vos. Por que os profetas, os benfeitores, Jesus repetiu tantas e tantas vezes os mesmos ensinamentos? Já pensou se eles fossem mudos? Ou dissesse assim, já falei 2 vezes. Generosidade. Não vou falar a terceira, que cansa as minhas cordas vocais. A gente estava frito. A gente estava frito e mal pago. Por quê? Se Jesus e os Espíritos Benfeitores explicando, repetindo milhões de vezes a mesma coisa,
A gente ainda está quebrando cabeça. E às vezes acontece, né? A gente está fazendo um estudo e diz assim, nossa, quantas vezes isso aparece? Não é assim? Nossa, em várias obras, o mesmo ensinamento. Falamos aqui do perdão. Aula semana passada, o livro dos Espíritos. Falamos do perdão, falamos de Jesus falando, né? Que o perdão tem que ser proporcionado ao pecado. Quantas vezes alguém te ferir, você perdoa. Aí Emmanuel fala no ensinamento, capítulo 2, Ceifa de Luz, desculpar. Toda obra que a gente pega fala perdão, amai-vos uns aos outros, perdoai sempre, perdoa. Está lá no Evangelho, capítulo 12, item 3. Já pensou se os benfeitores fossem mudos? Ou então fossem econômicos? No máximo, eu aceito repetir 3 vezes. Mais do que isso, não. Então, a palavra é uma das faculdades mais importantes, porque a gente aprende muito ouvindo a palavra e pelo exemplo. Mas, né? Fala, repete, assim, diz, meu Deus, toda hora vem essa mensagem, toda hora o Espírito falando a mesma coisa. Por que será? É para cansar os nossos ouvidos? Claro que não, né? Claro que não. Então, ele fala aqui, ficar esse voto de silêncio. Ele diz, perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Deus condena quando eu uso a palavra para ferir, para agredir, para diminuir o outro. Esse é o abuso da palavra. Entretanto, o silêncio é útil, pois do silêncio pôs em prática o recolhimento. Sim, de vez em quando, a gente tem que ficar em silêncio, né? De vez em quando a gente diz, não, eu quero um pouquinho de silêncio para mim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nada de exagero, porque o nosso problema é o exagero, né? Aí ele diz aqui, teu espírito se torna mais livre quando às vezes você faz fica naquele silênciozinho, né? E pode entrar em comunicação conosco. Então, às vezes, a gente precisa do silêncio para poder meditar. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, ele diz assim, até entendemos que aquele que fala que vai fazer voto de silêncio, ele está com uma boa intenção, mas estão enganados, né? Estão enganados. Eles têm até boa intenção, mas eles estão enganados. Por quê? Não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Aí Kardec bota uma notinha aqui. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Então, ficar isolado e em silêncio priva o homem de se desenvolver, que o homem cresce em coletividade, né? Em coletividade. Agora a gente vai entrar no laços de família. 773. Por que entre os animais, os pais e os filhos, por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Então, ele quer saber essa relação dos animais, né? Das fêmeas, dos machos com os filhotes. Os animais vivem vida material, não é como nós, e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos, da mãe animal, tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos,
está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os outros que vão nascer, os recém-vindos. Então, ela cuida deles enquanto eles não podem cuidar de si mesmos. No momento que eles podem cuidar de si mesmos, o que é o quê? Se alimentar, se proteger. Ela abre mão deles, porque eles já podem fazer isso sozinhos. Entendeu? 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Então, tem gente que pensa, compara, né? Ora, se os animais, depois de certo tempo, abandonam, deixam suas crias, porque elas já podem se virar, eu não poderia deduzir que essa história de viver em sociedade, viver em família, é, é mais um costume da sociedade do que uma lei da natureza? Está dizendo, pode ser um costume da sociedade. De repente, a sociedade não precisa. Pode viver como os animais. Aí, olha o que eles respondem. Diverso da dos animais é o destino do homem, não é? O destino do homem é o mesmo destino dos animais, porque o homem ele tem que evoluir para se aproximar de Deus como espírito puro. O gato, não vai se tornar espírito puro. Ele é gato, entendeu? Ele é gato. É um princípio inteligente. Porque tem aquela. A gente tem que lembrar que a distância, assim disse Pedro, né, se eu não me engano, a distância entre o homem e Deus é a mesma distância entre o gato e o homem. Aí, pô, a distância entre o homem e Deus é a mesma distância entre o gato, entre os animais e o homem. Né? A distância entre os irracionais e o homem, ele compara, é a mesma distância entre o homem e Deus. Então, o animal irracional não é espírito, não é espírito. Espírito é o ser inteligente. Não é isso? Espírito é o ser inteligente. Questão 76 de O Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Com letra maiúscula. Questão 76. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Povoam o universo. Tem uma vida de relação quando desencarnados. Vão para lá, vêm para cá, estudam, trabalham, fazem o bem, fazem o mal, infelizmente. Agora, na pergunta 23 de O Livro dos Espíritos, está lá, que é espírito, com letra minúscula, o princípio inteligente do universo. Bom, então, ele, na questão 774, os espíritos dizem o seguinte: diverso dos animais é o destino do homem. Homem aqui, Livro dos Espíritos, 76. Aí eles respondem fazendo uma pergunta. Por que, então, quererem identificá-lo com esses? Por que, então, vocês querem identificar, comparar o homem com os animais? Se o destino do homem é diferente do destino dos animais irracionais, por que vocês querem comparar o homem com os animais irracionais? Você não sabe que o destino deles é diferente do nosso? Então, por que vocês insistem em identificá-los, os animais irracionais, com o homem? Há no homem alguma coisa mais além
das necessidades físicas, porque os animais só têm necessidades físicas. No homem, que são as questões materiais, no homem há algo mais. Há necessidade de progredir. O Pica-Pau está fazendo a mesma. Pica-Pau não, João de Barro, há milhões de anos está fazendo a casinha dele com o mesmo design. O homem, nesses milhares de anos, já mudou o design da casa dele milhões de vezes. Não é verdade? Então, eles aqui. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família, opa, ele está falando duas coisas diferentes aqui. Os laços sociais são necessários ao progresso. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos. A soma das individualidades é que vai formar a coletividade. Porque nós não temos todas as mesmas faculdades. Nós precisamos viver em sociedade para a gente poder trocar, aprender um com o outro e aí progredir. Então, os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros, que são os laços sociais. Eis porque os segundos, que são os laços de família, constituem uma lei da natureza. Os laços de família são uma lei da natureza. É a célula máter da sociedade. Os laços de família. É a célula máter da sociedade. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Através dos laços de família, os homens vão aprender a amar-se como irmãos. Principalmente quando espíritos, tipo quem está estudando nos bastidores da obsessão, tipo Mateus e Aldegundes, que a gente não tem o nome do Mateus no passado, lembra? Aldegundes, a Mariana, ela reencarna com Mateus, o antigo amante a quem ela odiava, que abandonou. E o Mateus, a gente não sabe o nome dele no passado, só sabe o dela, que era a Mariana, atual, Aldegundes do passado. Ele é ex-amante, atual pai dela. Então, dois grandes adversários, porque ela odeia. Ela odeia o marido, que ela traiu, e odeia o amante que abandonou. Então, o que aconteceu? A espiritualidade colocou dois grandes inimigos, Aldegundes e o ex-amante, reencarnando como pai e filha. Nós vamos estudar isso quando a gente estuda, lá nos bastidores da obsessão, não vou dar spoiler, para resgatarem juntos as faltas cometidas. E como? Para apertar mais através dos laços de família, vão acabar aprendendo a amar um ao outro. Então, os laços de família é a célula máter da sociedade. Os laços de família tornam, né, os laços sociais mais apertados. Entendeu? 775, para a gente fechar. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Sem laços de família, vivendo em sociedade. Aí, rapidinho, questão 913. Vocês podem botar aí 913, não precisa ler o nome. Aqui, ó. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? O egoísmo. Está lá do 913. Daí deriva todo o mal. Estudai os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Então, se você acaba com os laços de família, há uma recrudescência do egoísmo.
Então, os laços de família vão o quê? Vão tornar mais apertados os laços sociais. Muito interessante, né, gente? Então, olha, hoje são 24, dia 1º de dezembro vai ser a última aula do Livro dos Espíritos. E a gente vai estudar o capítulo 8 da Lei do Progresso. Então, hoje são 24, dia 1º, 1/12 de 25. É a última aula de 2025. Da Lei do Progresso, questão 776. Muito interessante esse tema, né? Que nós tiramos para estudar hoje. O Livro dos Espíritos, né, gente? Dá licença, mas ele é atualíssimo. Atualíssimo, né? Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelas bênçãos, pelo aprendizado, por tudo aquilo que nós estamos recebendo, tá? Porque Deus tem nos dado muitas, muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Vamos aproveitar essas oportunidades. Não é à toa. Elas não estão caindo de graça no nosso colo, não. Então, que a gente continue trabalhando para sermos estradas para os nossos irmãos. Estradas bem pavimentadas. Porque tem aquela estrada cheia de buraco, né? Mas tem aquela, né, bem pavimentada. Então, que a gente procure trabalhar para que a gente possa ser uma estrada muito bem pavimentada, por onde nossos irmãos possam passar, né? Onde eles possam passar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, tá bom? Que Deus continue a abençoar todos aqueles que necessitam dele. Então vamos lá, vou dar paradinha aqui. Daqui a pouco a gente retorna. Não é que a dor na coluna até passou, gente. Deu uma passadinha aqui, melhorou bastante. Daqui a pouco a gente retorna para continuarmos o nosso trabalho.